O terceiro trimestre do ano foi responsável por uma queda de 0,8% no Produto Interno Bruto do Brasil. Em meio a isso, o presidente Michel Temer afirma que a crise é uma forma de mobilizar governos e iniciativas privadas. Só que agora o próprio governo se vê em meio a mais uma disputa política, com a possibilidade de Renan Calheiros deixar a presidência do Senado e não aprovar as medidas, as propostas de ajuste. Sobre este assunto e as perspectivas para 2017, a gente conversa com o presidente do Grupo de Líderes Empresariais, o LIDE, Eduardo Fernandes, e com o economista da Fundação de Economia e Estatística do Estado, Fernando Macari Lara. Boa tarde, quase boa noite, sejam bem-vindos. Gente, vamos começar sabendo como é que está a situação atual hoje. Dá para dizer que tem algumas situações de melhora? Por exemplo, a própria Fenabrave anuncia que vendeu mais carros aí no último mês. Dá para dizer que tem alguns pontos de melhora na economia? Por favor. Bom, em primeiro lugar, boa noite. Agradecer aqui o espaço da TV Ubra para discutir essa questão e compartilhar um pouco da experiência nossa, nosso trabalho na Fundação de Economia e Estatística. Olha, eu te diria que eu não teria muitas perspectivas otimistas, assim, no sentido que, se a gente observa a situação, ela é bastante crítica do ponto de vista da queda do Produto Interno Bruto do Brasil, né? Tu mencionaste aí o último resultado, mas a gente tem que levar em conta que já vem, na verdade, a gente vem há 2 anos já, né? Sim, uma recessão. Exatamente. Então, se a gente considera esses últimos 24 meses, a economia brasileira já encolheu cerca de 7%. Né? Então, isso, se a gente coloca em uma perspectiva histórica, né, é algo inédito. Né? Tu tem alguns períodos históricos, assim, por exemplo, nos anos 30, 1931 e 32, é um período muito complicado. Sim, na década de 80, bolsa, né? Exatamente. 29, então, o pessoal que lembra das aulas de história aí certamente lembra, né? Desse período. Tem nos anos 80 também um triênio ali muito ruim, né? 1981 a 83, mas nenhum desses 2 episódios foi tão grave a questão da contração do produto como esse episódio recente. Sim. E aí a gente não observa, pelo menos eu não observo ainda nenhum indicativo de que... Fernando, para os empresários, então, a perspectiva é essa também? Estamos numa situação complicada? Boa noite, Guilherme. Boa noite aos telespectadores do Conexão RS. Realmente, o que o Fernando falou, a perspectiva, a perspectiva ela é complicada. Alguns setores tiveram um crescimento, e é um setor que puxa a economia nos últimos anos aqui no Brasil, que é o agronegócio. O agronegócio ele vai ter uma perspectiva de quase 3% de crescimento e ele aumenta a participação dele no PIB para quase 23%. Então, o Brasil ele ainda é muito dependente de commodities, ele é muito dependente do agronegócio, mas, infelizmente, a indústria está colocando uma retração de quase 8%. Sim. Então, a gente vê um cenário bastante desafiador. E nesse desafio, eu acredito que passam-se reformas, passam-se um novo modelo a se pensar, que é o que tem feito, que é o que os governos têm feito. Eu acho que o que fica de bom nessa crise é que a sociedade ela fica mais participativa, ela tem um entendimento maior das coisas. Sim. E ela está mais aberta para o diálogo. Então, dessa forma, eu acho que os governos vão ter que rever seus modelos de gestão, que é isso que na iniciativa privada a gente faz todos os dias dentro das nossas empresas. Sim. Então, a gente vai ter que ver isso no poder público e dialogando com a sociedade. Vamos começar entrando, então, pelo governo federal, com essa proposta da PEC do limite de gastos por 20 anos, a atual PEC 55 no Senado agora. Vamos continuar nessa linha, então. Essa medida ela precisa ser aprovada, na visão do LIDE? Sim. Assim, existe uma coisa que a gente chama no investidor, que é a credibilidade e a previsibilidade. Quando tu faz um investimento, tu busca uma credibilidade daquilo que tu está investindo. Então, como é que vai se investir em infraestrutura, se vai investir no país, no momento que o governo ele não te dá um recado de que ele está melhorando as suas finanças? Então, mais do que isso vá financeiramente
nas contas públicas refletia. Eu acho que é muito importante esse recado que o governo dá nessa PEC dos gastos, de rever e de gastar, porque isso se faz diariamente em casa. Você não pode gastar mais do que tu arrecada, tu não pode gastar mais que isso. Então, essa aprovação da PEC dos gastos, ela tem um efeito muito positivo e também como credibilidade para que a iniciativa privada e se retome o crescimento. Antes de passar para o Fernando, eu só quero lembrar que você que está em casa pode participar pelo WhatsApp 9958-2374, 9, me passa aí, gente, por favor, que agora até eu me perdi. Então, estava certo. 995-88-2374. 995-88-2374. Bom, Fernando, então, como é que tu vê essa questão da PEC lá no Senado? É uma situação que pode congelar o investimento? Precisa ser tomado ou não? Como é que fica essa situação? Olha, eu acredito que tem um aspecto que não está sendo considerado no debate, que é extremamente importante nesse momento que se propõe reformas, etc., que é os impactos que a recessão, nós estamos falando da recessão, que a recessão tem sobre as receitas tributárias do Estado, seja do Estado do Rio Grande do Sul, seja do governo federal, seja de outros estados. Ou seja, na medida que a atividade econômica está fraca, ou seja, as empresas estão vendendo pouco, as empresas estão comprando pouco, a arrecadação de impostos ela também encolhe. Né? Isso é um resultado que, enfim, muitos trabalhos empíricos demonstram que a arrecadação de impostos ela anda praticamente junto com a atividade econômica. Então, o que é um pouco preocupante é que esse aspecto ele não vem sendo considerado, da minha forma de ver, de forma adequada nesse contexto recessivo. Ou seja, num contexto recessivo, é esperado, né, que os resultados orçamentários do setor público tendem a piorar, não porque esteja havendo um excesso de gastos ou coisa parecida, mas porque a própria arrecadação tributária encolhe. Então, esse é um aspecto que eu acho que está sendo um pouco deixado, né, em segundo plano, e que é um aspecto importante. E o segundo é que eu gostaria de relativizar assim, bastante essa posição que o Eduardo acabou de colocar, né, e que eu respeito, mas entendo que, inclusive, é a produção dominante, ou seja, a maioria das pessoas tem trabalhado dessa forma, mas a gente precisa pensar que o Estado, né, e aí eu falo do Estado, o governo federal, na verdade, ele é um ente de natureza muito diferente, né, de uma família ou de uma empresa privada. Né? Então, a ideia de que o Estado não pode gastar mais do que arrecada, né, na verdade, ela não corresponde à realidade, porque, de fato, os Estados nacionais, seja o Brasil, seja outros Estados nacionais, a situação normal de um Estado nacional é ele ter déficits públicos. Né? E como que isso é possível? Mas aí como cobre esse déficit? Ele se financia através do aumento do seu endividamento. Ou seja, o endividamento público financia o déficit público. E o endividamento público se constitui em ativos privados. Ou seja, na medida em que o governo se endivida, ele se endivida frente ao setor privado. Então, aquilo que é dívida do setor público são ativos do setor privado. Mas é uma coisa que vai ficar rolando, então? Exato. A grande questão... Como leigo, porque quem está em casa é importante esclarecer. Sim, a tendência natural é um aumento persistente do setor público. O que se discute, na verdade? O que se discute que, digamos, poderia ser questionado do ponto de vista da sustentabilidade desse processo? Sim. São os indicadores de endividamento público em relação ao produto interno bruto, ao PIB. Ou seja, porque é normal que a dívida pública cresça em termos absolutos. A grande questão que se discute é a relação que tem entre essa dívida pública e o tamanho da economia. Porque você não pode comparar, por exemplo, a dívida pública de um país como o Brasil com a dívida pública de um país como o Uruguai. Por quê? Porque as economias têm tamanho diferente. Então, como é que você faz para levar em conta essa questão do tamanho? Você compara com o tamanho do produto interno bruto. Então, aí tem uma outra distorção que ocorre em tempos de recessão, que é o próprio tamanho da dívida pública em proporção ao produto interno bruto aumenta quando o PIB diminui. Sabe? Porque se o PIB está caindo, a dívida pública continua ou até aumenta. E a razão entre a dívida pública e o PIB, ou seja, então tem uma série de aspectos que estão presentes no momento recessivo, né, e que precisam ser levados em consideração, né,
para fazer a política macroeconômica. Para a gente trazer um pouco para os estados, agora tanto o Rio Grande do Sul quanto o Rio de Janeiro estão propondo pacotes de medidas sérios e intensos a ponto, né, de diminuir o estado. Já discutimos questões aqui de fundações. Como é que vocês acham que essa situação, como é que vocês acham que deve ser essa evolução desses pacotes? Tem protestos no Rio, a gente já viu até a Polícia Militar se unindo. Mas como é que isso deve caminhar para que os estados possam ter pelo menos um fôlego maior? Eu acho que aqui, Guilherme, no Rio Grande do Sul, a gente está passando por uma situação bastante complicada, assim como o Rio de Janeiro, Minas Gerais. E a gente vê estados como Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, que eu chamo de o Brasil Novo, que fizeram já alguns deveres de casa e já estão colhendo esses frutos e crescendo. Nós nos colocamos, às vezes, muito na posição de liderança e acabamos não fazendo o dever de casa. Eu acho que agora o governo do estado ele vem à frente num pacote até bem desafiador e arrojado para tentar melhorar a eficiência do estado. Aqui, como a gente é muito polarizado em ideias aqui no Rio Grande do Sul, a gente fica às vezes discutindo estado mínimo, estado máximo, mas na verdade o que se quer é um estado eficiente. Eu acho que a gente precisa de fundações que tenham eficiência no seu modelo e o estado ele possa ver exatamente o que se precisa. Acho que hoje quais são o principal modelo do que ele precisa gerar? Segurança, saúde e educação. No momento que ele não consegue gerar já essa basicamente, fica difícil ele começar a olhar para os outros lados. Não que ele não tenha que olhar, mas ele precisa principalmente, hoje ele não consegue dar uma boa continuidade para esses setores básicos. Vou passar para o Fernando para concluir esse assunto e a gente entrar na gasolina. Olha, é importante esclarecer, muito bom ter colocado essa questão dos governos estaduais, porque exatamente essa característica que eu coloquei antes, de que pode se endividar, etc., não vale para os governos estaduais, vale para o governo federal. Ou seja, os governos estaduais têm muito menos autonomia, né, do que o governo federal, exatamente porque ele não tem essa capacidade que o governo federal tem de aumentação de endividamento. Então, de fato, né, quer dizer, nesse contexto, como eu disse, de recessão, de encolhimento das receitas tributárias, né, tem a questão do endividamento dos estados junto à União também, que compromete uma parte importante das receitas. Os estados estão sendo obrigados, né, a tentar enxugar suas estruturas, etc. O que a gente precisa, e aí é óbvio que todos vão concordar que o estado precisa ser mais eficiente, o estado precisa ser mais ágil, etc. Agora, é preciso, né, observar que tem certas estruturas do Estado que, para que possa haver, digamos, um debate democrático e a discussão sobre se as políticas públicas funcionam ou não funcionam, quais são as melhores alternativas, você precisa ter, por exemplo, um sistema de informações estatísticas, né? Você precisa ter uma série de serviços que são prestados pelo Estado que permita que a população tenha acesso também a informações, etc. Vamos falar um pouco do preço da gasolina, porque a gente viemos de duas quedas que muitas vezes nem chegaram à bomba e agora tivemos um aumento. Como é que vocês acham que o preço deve se comportar a partir daí e a influência disso na inflação? Vou começar com o Fernando. Olha, o papel da gasolina na inflação é extremamente importante, né? Porque é um insumo básico, né, para a questão dos transportes, para a questão, enfim. Então, o impacto do preço da gasolina sobre a inflação é bastante grande. Inclusive, se a gente for ver a tendência da inflação nos últimos tempos, aí, a gente vinha numa inflação no patamar de 6,5%, 7%, e no ano de 2015 teve um salto da inflação para um patamar de 10%. Sim. Muito em função exatamente de um reajuste não só do preço da gasolina, que houve naquele ano, né, mas também de uma série de outros preços administrados, como a energia elétrica. Elevação do ICMS. Então, eu diria que a questão da gasolina e demais preços administrados é uma coisa fundamental para controlar a inflação, mas a inflação, de certo modo, já vem caindo, né? A gente já está, aparentemente, caminhando para um patamar novamente de 7%, 6,5%, muito em função também da questão cambial, né? Eduardo, essa gasolina volátil é melhor ou pior do que antes? Eu acho que ela é importante até porque ela acaba não sendo uma questão politizada. Ela não acaba sendo como manobra política para que governos possam fazer populistas que possam fazer com que a gasolina a preço barato
fazer um custeio disso para que isso tenha uma manobra populista. Então, eu acho que é importante essa volatilidade com questão de tributação, questão de cotação internacional, variação. Então, isso vai acontecer tanto quando for para baixo, como às vezes o preço da commodity para baixo não chega na bomba. Esse é o problema. Mas deveria funcionar dos dois lados. Então, não é só para cima, como aí só arrecadatória, uma fúria arrecadatória, ou quando ela baixar também teria que também isso refletir no consumidor final. Bom, para a gente fechar, então, a gente está encaminhando, qual que é a perspectiva para 2017? Vocês acham que dá para ter uma ideia de algum setor que possa se destacar ou a situação ainda é de pessimismo? Porque a FEComércio disse que estaria otimista, mas com ressalvas de que outras coisas precisariam acontecer. Né? O que dá para vocês enxergarem, Eduardo? Eu te digo assim, eu sou sempre otimista, tá? Mas eu acho que a gente precisa trabalhar em reformas, trabalhar em eficiência para que tenha-se um crescimento. Tá? Eu acho que é muito importante. Sem essas reformas, a gente não vai ter o crescimento. Mesmo em 2017, com todas essas reformas que estão sendo exaltadas aí pelos governos federal e estadual, a gente deve ter um crescimento no Brasil entre 0,5% e 1% no máximo. E no estado, assim, 0,4%, 0,5%. Então, não é uma coisa, mas não vai cair, né? Mas naquela tendência que a gente via, que o Fernando colocou, de vários trimestres só em recessão, já é uma notícia muito boa. Já deu um crescimento, mas ainda não é um crescimento. E aí, Fernando? Olha, eu, como já tinha antecipado, né, a gente quer trabalhar com análise de conjuntura numa situação como essa, a gente fica buscando elementos para tentar encontrar alguma tendência Eu confesso que tenho trabalhado bastante, né, com essa questão e procurado indícios de que possa estar havendo uma recuperação, etc., mas não encontro. Né? Por quê? Porque como é que eu interpreto essa questão? Eu acho que uma recuperação tem que vir de algum fator, algum fluxo de gasto, ou seja, tem algum componente do gasto que precisa voltar a crescer significativamente. Então, tem um componente do gasto que vem crescendo até razoavelmente, que são as exportações. Se bem que no último trimestre agora a gente já não observa esse crescimento. Mas as exportações dificilmente serão um vetor de crescimento para a economia brasileira, porque as exportações correspondem a uma parcela muito pequena do total da produção. Sim, aqui no Rio Grande do Sul ainda dá um alento, porque a gente tem calçados e outros produtos que a gente exporta. Né? Exato, mas dificilmente a exportação sustenta um processo de crescimento. Pelo lado do investimento, o pessimismo da minha parte é maior ainda, exatamente porque a gente vê o investimento caindo muito, investimento privado caindo muito, que também é uma situação normal, já que os empresários, aqui o Eduardo pode confirmar ou não que eu estou falando, os empresários projetam para o futuro o crescimento do mercado ou o encolhimento do mercado. Se o empresário olha para o futuro e projeta um encolhimento do mercado, ele não tem interesse nenhum em ampliar sua capacidade produtiva, sua capacidade de gerar mais. Claro, até porque a ociosidade das fábricas já ainda continua alta. Exatamente. Então, pelo lado do investimento, também não se pode esperar muita coisa. Uma possibilidade seria o consumo, né? Mas, pelo lado do consumo, a gente também não tem uma perspectiva muito boa, porque a gente tem problemas pelo lado dos salários reais, que vem caindo. Tem a questão do 13º, que agora a Prefeitura de Porto Alegre anunciou que não vai pagar. Exato. O governo do Estado também não. Parcelamento de salários, a questão do crédito, que está um pouco complicada também. Né? Então, por esse aspecto também. Ou seja, então, não sobra muitas alternativas. Sobraria o setor público. Né? O setor público. A Operação Lava Jato também é uma paralisação dessa questão do setor público. O setor público, eu diria que... Eu não sei se é exatamente pelas questões judiciais ou se é por uma, digamos assim, uma perspectiva muito forte de que o setor público está amarrado e não pode intervir, etc. Eu até não concordo. Eu acho que o setor público teria alternativas. Né? Mas eu reconheço que há um certo consenso de que o setor público não tem espaço para intervir. Portanto, esgotam-se um pouco as perspectivas. Aí. Bom, agradeço muito a participação de vocês. Fernando Lara, economista da FE, Eduardo Fernandes, presidente do LeadRS. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Voltem sempre que o espaço é nosso aqui, é de vocês também. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Agradeço ao Fernando também. Agradecer a oportunidade. Obrigado.